Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Chega o meio do ano, final do mês de junho, e nós, professores, estamos desempenhando uma série de atividades mais ou menos relacionadas entre si. Fechamento de médias bimestrais, preparo de novas atividades para a recuperação paralela, planejamento das férias de julho e disparo em massa de currículos para outras escolas. Pois é, aparentemente a gente gosta tanto de trabalhar que queremos mais emprego. Quem sabe aumentar a carga horária de 40 para 50 aulas semanais, ou talvez a gente está interessado apenas em trocar uma escola por outra escola melhor. Até mesmo porque, em alguns casos, nós sentimos que as nossas escolas querem nos trocar por outros professores melhores. Acontece. Esse episódio é para a gente conversar um pouco a respeito de férias escolares, falar de projetos de meio de ano, expectativas altas demais para serem cumpridas em pouco tempo, e quem sabe eu possa te dar algumas dicas de bruxaria apocalíptica para você praticar durante a sua viagem para as termas de Gravatal, em Santa Catarina. Vamos nessa? Caso você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, seja assim como eu, professor, é bem provável que alguma pessoa já tenha lhe dito que professores são, digamos, muito privilegiados, para usar uma palavra da moda, porque têm 2 férias por ano. Eu fico com uma sensação de que eu já falei alguma coisa parecida em outro episódio do podcast, mas enfim, a resposta que eu costumo dar a esses eventuais incautos da razão é... Então, é verdade. Por que você não aproveita essa mamatinha também? Tá cheio de escola por aí, precisando de professor. Vai lá, faz uma licenciatura, uma pedagogia, presta um concurso ou envia currículo por aí e pega uma escola para dar aula. Aproveite essa maravilha do universo que é possuir 2 férias anuais e vem para a bolha você também. Deixando o deboche um pouco de lado, existem razões para essas pausas. A primeira é a aprendizagem do aluno. Ele precisa de um período de descanso para não entrar em colapso, para conviver de maneira integral com a família, com os amigos, passear, brincar na rua ou passar a madrugada inteira fazendo live de Fortnite na Twitch. E se você não entendeu nada do que eu disse nesse último ponto, dá uma passadinha ali na recepção para pegar o seu crachazinho de idoso. Não menos importante, o professor também tem que parar um pouco para não entrar em colapso. No episódio 9 de Em Signo, eu mencionei que uma das razões pelas quais eu não te recomendaria virar professor é o fato de a gente levar muito trabalho para casa. Outra razão que eu apontei é que a gente adoece demais em consequência dessa rotina meio ingrata. Nossas férias de julho, portanto, não são apenas um benefício. Elas são uma condição necessária para que a gente possa continuar desempenhando nosso trabalho e finalizar com qualidade o ano letivo. Vejamos uma outra face desse hipercubo dimensional que é a realidade da atividade docente. Olha que frase bonita. Férias escolares não são iguais em todos os países. Enquanto nós temos no Brasil 2 períodos letivos que vão de meados de fevereiro a julho e de agosto até metade de setembro, no Japão, por exemplo, são 3 períodos letivos. O ano escolar começa em abril, com uma primeira pausa na metade de julho, retorna em setembro, pausando novamente na metade de dezembro, e finaliza com o período que vai do meio de janeiro até a metade de março. Na Inglaterra, a situação é um pouco estranha. O ano letivo começa em setembro e faz uma pequena pausa já na metade de outubro. Isso porque esse período, na verdade, tem duração de 2 meses
e começou lá atrás, na metade de agosto aproximadamente. É bem confuso e eu acho que tem as suas razões com base em coisas específicas da região, como o clima, as estações do ano, datas comemorativas. A propósito, na grande Noruega, terra do bacalhau, do black metal e do IDH de gigante, as férias vão do início de junho até o início de setembro, no qual enfim começa o ano letivo, já tendo um breve recesso logo em outubro. Que país de vagabundo, né? Eu vou deixar um link no post do episódio com gráficos que foram elaborados pelo pessoal do Nexo Jornal, ilustrando essas comparações, porque aí fica mais fácil para o amigo ouvinte entender. Existem algumas propostas, como a do estado de São Paulo, por exemplo, de alterar o período de férias e de recesso escolar atual. Ao que tudo indica, já a partir de 2020, as férias de julho seriam reduzidas pela metade, e apareceriam 2 novas miniférias, uma semana em abril e outra em outubro, provavelmente aproveitando os feriados de Tiradentes e de Nossa Senhora da Aparecida para entrar no pacote. Sendo muito honesto, eu não tenho opinião qualquer a respeito disso, porque eu não pensei no tema ainda. Quem sabe me sobra um tempo agora nas férias, né? Eu só acho questionável usar como justificativa a tese de que longas férias atrapalham a aprendizagem do estudante. Uma ideia que me parece mais carregada de achismo, sem qualquer base, do que de pesquisa sistemática, para surpresa de absolutamente ninguém. Mas eu precisaria de outros colegas mais gabaritados do que eu para debater esse assunto, e eu não sei a quantas que anda esse projeto de lei. Por outro lado, advogando um pouco pelo diabo, como sempre, outras profissões, tão ou mais cansativas quanto a docência, não têm essas possibilidades. Então, voltando a usar a palavra da moda, é uma forma de privilégio nosso, sim. Além do mais, tem outra coisa que me incomoda um pouco. Se o professor, na sua rotina habitual, dorme mal, se alimenta mal, se exercita pouco, adoece em excesso, pensa constantemente, será que eu estou vivendo ou apenas existindo? Enfim, se isso é o que acontece, não são as férias que vão resolver essa situação. Elas apenas adiam o problema. No período seguinte, o ciclo vai se repetir. Então, tem um problema muito maior, um problema estrutural por trás desse cenário. Usar a nossa rotina como justificativa me parece uma espécie de arremedo bastante ingênuo. Mas vem cá, nobre colega. O que você pretende fazer nessas férias? Estar de férias significa ter mais tempo disponível, certo? O problema, ao meu ver, é quase sempre o mesmo. O que fazer com esse tempo disponível? No caso do tema desse episódio, como aproveitar melhor as férias? Obviamente, eu não posso falar por todos os 6.900 amigos ouvintes do município de Itá que me ouvem fervorosamente a cada 10 dias, porque nós vivemos realidades bem diferentes, né? Algumas pessoas viajam, outras cuidam de filhos, tem aqueles que se inscrevem num retiro espírita e assim por diante. Quase sempre, quando chegam as férias, eu penso, finalmente, agora sim eu vou conseguir colocar a minha vida em ordem. E você que me ouve há algum tempo já sabe, né? Não, eu nunca consigo colocar a minha vida em ordem e aposto que ninguém, ou quase ninguém, consegue. Até mesmo porque a gente subestima um pouco isso de colocar a vida em ordem. O que significa isso? O que é ordem para você? Quanto de ordem é suficiente para você ficar satisfeito? E dentre outros questionamentos nessa mesma linha de raciocínio. Meu erro, como sempre, é acreditar demais nos meus sonhos, colocar as expectativas lá no alto, achar que eu vou conseguir dar conta de uma lista gigante de atividades sem levar em consideração os problemas que surgem no meio do caminho e que não estão no meu controle. Outro erro é confundir descanso com mais oportunidade para trabalhar. Férias não é para consertar carro, instalar grade nas janelas, arrumar infiltração na parede, rejuntar o piso do banheiro,
doar roupas e acessórios, limpar o mato, gravar 10 episódios de forma adiantada para o podcast, iniciar uma nova série de vídeos para o YouTube. É claro, todas essas coisas podem ser feitas, mas se eu pretendo que elas façam parte da minha vida, então elas devem fazer parte da minha vida. Elas devem entrar na rotina, no cotidiano, fazer parte do meu planejamento, seja ele diário, semanal ou mensal. Eu entendo que imprevistos ocorrem, tipo o aparecimento de uma mancha de mofo na parede da cozinha, ou o repentino descolamento do reboco no teto do corredor. Mas pessoas adultas sabem que precisarão lidar com esses imprevistos e que a rotina semanal tem que dar conta dessas demandas. Eu não posso então delegar para as minhas férias a responsabilidade de ser esse período para tapar buracos e apagar incêndios. Férias é para ler bons livros, viajar, dormir até às 8 da manhã, ir para a academia após tomar café e voltar sem pressa para casa. Passear pela cidade, visitar parques e museus, tomar um sorvete no final da tarde. Pode ser uma cerveja também, sem exageros. Ou não, com exageros, não sei. A vida é sua, a vida é minha. Faça as suas escolhas. Também pode ser um bom período para estudar, fazer um curso, se aprimorar na sua área de atuação, descobrir outras áreas de conhecimento, planejar diferentes tipos de aulas e de atividades, ler artigos e publicações de ensino, mas sem pressão, sem aquela necessidade de uma rotina fixa, excruciante. Senão não é férias, é só mais um mês comum de trabalho, exceto que agora é um trabalho diferenciado, porque aí eu volto para a escola do mesmo jeito que eu saí no começo de julho, cansado e esgotado, de saco cheio, ansiando por novas férias. Eu sinto que eu passo um pouco por isso todas as vezes. Como eu falei um pouco lá atrás, nessa ansiedade de criar coisas novas, legais, animadoras, eu acabo criando também expectativas, muitas delas irreais e inalcançáveis, pelo menos em curto prazo. Ficando somente dentro do tema principal desse podcast, que é pensar o ensino, eu acabo utilizando o período das férias para pensar em uma nova e mirabolante ideia que vai revolucionar as minhas aulas, que finalmente conseguirá abraçar todos os alunos e tornar a escola o ambiente mais maravilhoso da cidade, do mundo, do universo, talvez até mesmo, olha só, o melhor lugar do Jardim Líbano. Eu sei que parece exagero, mas só um pouco, porque no fundo eu meio que acabo me iludindo assim. E aí a gente estraga as férias num piscar de olhos. O tempo passa rápido demais e mesmo que algumas conquistas tenham sido feitas, elas não são percebidas. De fato, eu tenho algumas metas pessoais para esse próximo mês. A primeira delas é não fazer nenhuma lista. Eu não quero abrir o meu aplicativo de tarefas e encontrar ali uma anotação de junho de 2016 intitulada Coisas Importantes para se fazer nessas férias, com somente 2 de 8 itens riscados. Eu não posso mais me sabotar desse jeito e digo a você, nobre ouvinte, que essa prática não é nem um pouco saudável. Então, nada de listinhas. Outra meta é continuar produzindo alguns episódios por Insigno e quem sabe eu consiga até adiantar uma coisa ou outra, mas, novamente, sem pressão. Se rolar, rolou. Eu sei, pode parecer que ninguém se importa com isso, mas eu tenho certeza que todos os meus 6.400 ouvintes de 13 Tilhas ficarão muito felizes com essa informação. Um abraço para 13 Tilhas, a terra da tirolesa. E se sobrar tempo, eu tenho alguns vídeos para gravar desde abril. Eu quero dar uma alimentada lá no YouTube com algumas coisas que são do meu interesse e que espero podem servir também para alguém. Além, é claro, de ler bons livros, passear pela cidade, tomar uma gelada e continuar com os meus estudos de magia do caos. Eu tinha dito lá no começo do episódio
que eu pretendia também te dar algumas dicas de práticas de bruxaria apocalíptica, mas parece que a gente já estourou um pouco no tempo, né? Uma pena. Então essa pauta aí fica para outro momento, quem sabe. De todo modo, como professores costumam fazer, eu te deixo aqui uma pequena lição de casa, mas dessa vez optativa. Compartilhe esse episódio com seus amigos, se você quiser. Você pode também mandar o episódio para os seus inimigos, se você tiver achado uma bosta, eu entendo perfeitamente. Só espalhe a palavra. Faça mais pessoas conhecerem o Insigno e conhecerem podcast em geral. Você já sabe como fazer isso. Para reclamar de alguma coisa que eu falei, ou me contar como foi aquela sua viagem astral com cogumelos, entre em contato comigo pelo e-mail, porque eu vejo com mais frequência. ensigno@pedrobittencourt.com.br, repetindo, ensigno@pedrobittencourt.com.br. Eu tenho utilizado um pouco mais o Instagram e vou deixar um link na postagem para você me seguir, se você quiser. E me acompanha também lá no Medium, onde eu estou tentando escrever um pouco mais nesses últimos tempos. E aí, quando você voltar do seu retiro de 10 dias no Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, quem sabe a gente se veja no próximo episódio.